Fala, meus queridos, olha isso aqui. 70 milhões liquidados em operações de short nessa última hora. O que o Bitcoin fez aqui, meu amigo, foi sacanagem. Que foi isso aqui, cara? Uma alta de 3%, saiu de 27.160 para 28 mil. Nesse cenário aqui, cara, isso aqui foi uma manipulação gráfica torta demais. Porque num cenário como esse aqui, era óbvio que era uma execução de short, mesmo sabendo que era um triângulo. Observa que ele múltiplas vezes tocou na zona de resistência. Então, todo mundo aqui deve ter aberto operações de short, já que, né, tinha acabado de acontecer, deixa eu apagar esse montão de linha aqui, tinha acabado de acontecer esse cenário aqui, então beleza, era um reteste, show de bola, e do nada isso aqui, cara, isso aqui foi feio. A quantidade de liquidações aqui deixa bem claro de que de fato foi um evento para arrecadar, certo? Ó, Huobi, OKEx e Binance como líderes de liquidação aqui. Cara, foi feio o que acabou de acontecer aqui. Meu amigo do céu, foi feio demais. Mas serve de alerta. Qual é o alerta? A gente nunca sabe quando a gente vai ser vítima disso aqui. A gente nunca sabe quando vai ser a gente estando nessa fila aqui. Então usem stop loss, não deixem de operar sem os seus devidos das suas devidas ações protetivas, porque tu nunca sabe quando o negócio desse aqui vai acontecer. Quem estava operando shortado, estava operando com um fundamento excelente, já havia perdido o momento, quarto toque na mesma zona, então era óbvio que poderia ser uma oportunidade de short, mas aí toma, dá-lhe, um tapa na cara sem dó, certo? Dito isso, vamos fazer o fechamento semanal e mensal, certo? Dentro de um caráter semanal, ou seja, quando a gente expande a nossa visão, olha com muito mais espaçamento, a gente vê que não mudou nada. Puxando uma Fibonacci, vamos dar uma olhadinha aqui se esse valor é uma zona de Fibonacci. 0,5 está aqui em 28.400, certo? Então existe a possibilidade. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho no Bitcoin Wisdom. E aí, o que acontece nessa situação aqui? Fechamos até de forma interessante, já que fechamos com um belíssimo candle, certo? Bem próximo à máxima, considerando que a máxima ocorreu agora no último minuto. E nesse ponto a gente tem essa máxima aqui para romper, sendo 28.142 como alvo. Claro, voltando a Fibonacci aqui, a gente sabe que a 0,5 está logo ali em 28.300. Nesse cenário a gente coloca como factível. Mas eu acho difícil. Por quê? Depois desse evento aqui, como foi um evento de liquidação, e eu acabei de mostrar para vocês que foi um evento de liquidação, porque literalmente a gente acabou de ver 70 mil saindo das contas das pessoas e indo para as corretoras, o mais correto agora é imaginar que isso aqui não vai se manter. Pode até ficar de lado por um tempo, mas é o famoso momento de não fazer nada, porque a gente precisa de uma tendência. E aí, isso aqui vai voltar para retestar esse topo aqui, confirmar esse rompimento e depois voltar a subir, ou isso aqui vai lateralizar para perder força no RSI e depois voltar a subir? Não sei. Eu não vou me arriscar a falar um negócio desse aqui, porque acabou de ter um super evento de liquidação. Vamos lembrar disso. Então, se muita gente foi liquidada aqui, se você chamar para um quesito de probabilidades, é bem mais provável que isso aqui reverta tudo para as próximas horas. Porém, tudo pode acontecer. Para isso aqui lateralizar e depois voltar a subir também não custa nada. Claro, probabilidade é, obviamente, que isso aqui reverta. O que eu posso dizer a princípio não é momento de fazer nada. Nem de shortar, porque isso aqui foi uma barra feia. Essa segunda barra aqui que fechou justamente às 8 horas, não é interessante de operar, tá? Por quê? Porque ela não é uma barra de certeza. Ela não é uma barra de certeza de que o movimento de compra terminou aqui. Não é. Pelo contrário, ela pode ser uma barra vermelha ignorada e a gente continuar com mais uma pernada de alta, tá? É possível pra caramba.
É possível pra caramba. Então, eu não vou dizer para vocês abrirem operações vendidas aqui, não é momento de pensar em venda, até porque a tendência é de alta no 1 hora, né? Então, aqui é momento de esperar. Espera mais price action. Espera mais price action. Se isso aqui cair, depois voltar a subir, formar um topo duplo, beleza, você tem um price action de short, pode shortar. Se isso aqui der uma barra vermelha ignorada, eu não vou abrir long aqui, né? Eu não estou operando futuros, mas de qualquer forma, eu não acharia interessante abrir long aqui pelo simples fato de que já estourou a tampa do RSI e deixou um volume muito grande no topo. Então, isso aqui é momento de não fazer nada. Se você pegou essa alta aqui, se tu tá com a operação comprada lá de baixo, parabéns, amigão. Excelente operação, que bom, deu muito bom para você. Agora, se você não tá de coração, eu não acho que vale a pena, porque nesse cenário aqui, já que acabou de acontecer um movimento de liquidação, pode muito bem acontecer outro. Porque dessa vez ele joga para cima, deixa todo mundo ativar operações de compra e taca para baixo de novo. Já vi isso acontecer antes. Então, por isso eu digo facilmente para você, cuidado, não é momento de fazer nada. Voltando para o semanal, que era o foco, né, só para terminar esse caso aqui, nós temos aqui uma continuidade de uma cunha, ainda não é o topo da cunha, ainda não é o fundo da cunha, então é a metade do movimento, certo? A gente faz uma ligação aqui entre os dois fundos, a gente também faz uma ligação entre o que seriam os dois topos, e a gente vê que houve esse rompimento aqui, né? Que na verdade, esse rompimento em si pode ser sim, o movimento que nós estamos esperando. Só que dificilmente esse movimento aqui não vai ter pelo menos uma reversão até a média. Porque seria muito interessante se isso acontecesse, certo? Porque aí seria um movimento legal, ó. Rompeu o que seria a linha de tendência, que ligou todos os últimos topos, né? Todos os últimos topos semanais. Rompeu essa linha de tendência, mas lembra do que eu disse para vocês. A maioria dos rompimentos são falsos rompimentos. Aqui, por exemplo, é um falso rompimento de topo. Então, a maioria dos rompimentos é falsos rompimentos. Por isso, quando a gente pensa em uma visão semanal, não é interessante a gente também fazer nada agora. Se a gente buscar esse fundo próximo às médias, pelo menos, ou pelo menos metade desse movimento aqui, a gente teria um price action interessante para abrir operações, para pensar em comprar hold aqui. Que aí esse rompimento seria consolidado como verdadeiro, certo? Então precisa de duas coisas acontecerem aqui. O primeiro, a gente não pode perder a zona dos 27 mil dólares por unidade. Por quê, Felipe? Porque ele é a 0,5 do movimento que origina o rompimento da LTD. LTD que liga os últimos topos. Isso aqui foi um topo, isso aqui foi outro topo. Observa que ele fez o fundo, buscou o topo. É um topo pequeno, mas é um topo. Então a gente não pode perder a 0,5, que nesse momento está em 27.015 aproximadamente. E a gente precisa também, na próxima semana, vir com o rompimento desse candle aqui. Então, o cenário perfeito para a gente seria exatamente um cenário parecido com esse aqui. Inclusive, confirmamos, né? Eu falei para vocês semana passada que a gente poderia confirmar isso aqui como uma barra vermelha ignorada, e confirmamos como uma barra vermelha ignorada. O que a gente precisa agora é de uma segunda barra vermelha ignorada para fechar bonito. Porque se isso aqui fechar vermelho e a próxima semana fechar verde rompendo a máxima, aí o próximo alvo vigente é a máxima lá em 32 mil, certo? Só que existe a possibilidade de a gente fazer o que nós chamamos de twin bars. O que é twin bars? Você sobe com uma barra verde e depois você desce com uma barra verde do mesmo tamanho. E isso aqui, considerando que fizemos um cenário de rompimento de LTD, acaba tendo uma porcentagem magnífica, certo? E nesse cenário, considerando que a gente tem Jeremy Powell falando amanhã, esse evento de hoje pode sim ter sido um movimento para exchanges gerarem capital, porque o que ele vai falar amanhã pode ser uma besteira gigantesca para o nosso cenário, tá? Então eu estou esperando tudo, porque eventos como esse, geralmente quando eles acontecem antes de reuniões do Federal Reserve, antes de falas do Federal Reserve, ou de eventos que o mercado está esperando muito, como é amanhã o início das negociações do ETF de Ethereum, geralmente quando esses eventos acontecem de liquidação em massa, eu fico com bastante medo, porque significa que esses caras sabem alguma coisa que eu não sei.
E quando esses caras sabem alguma coisa que eu não sei, geralmente não é uma coisa boa. Por quê? Para que eles estão gerando liquidez? Para que tem exchange querendo gerar liquidez essa hora? Pois é, eu não sei, você também não sabe, e isso é um problema, certo? Então, o que eu prefiro fazer agora? Como eu disse, nada a partir do momento que o gráfico está esticado demais, não tem por que você pensar em adquirir capital, certo? As oportunidades foram dadas aqui embaixo e eu falei para vocês diversas vezes, não deixem de adquirir Bitcoin, não deixem de adquirir Bitcoin. Então, todas essas semanas que o gráfico ficou andando aqui embaixo, eu fiquei falando para vocês, adquiram Bitcoin. Agora, quem adquiriu está fazendo seu lucro, pode inclusive executar alguma coisa se quiser, não é errado, inclusive, tá? Mas como eu comprei para hold, não parei para operar swing trade nesse cenário, então o meu não será vendido. Mas fica à vontade se você é do tipo que gosta de fazer lucro recente. Se eu tivesse comprado no último fundo que eu falei, você estaria agora com quase 10% de lucro, o que é muito bom, muito bom. Mas nesse cenário aqui, a gente precisa agora, ou seria interessante para a gente agora, fechar com um pullback, já que houve um rompimento, porém esse pullback não rompendo a máxima 0,5, o que coloca inclusive 27 mil como zona de possível compra. Aqui eu não pretendo comprar hold, aqui eu vou pretender comprar swing trade. Tudo que eu comprar aqui vai ser estopado abaixo de 26 mil. Eu estou dizendo que eu vou fazer. Por quê? Para mim isso aqui não é uma range interessante para eu comprar hold. Tá muito esticado, considerando que a resistência, que o suporte é lá em 25 mil. Então, o que eu comprar aqui, eu vou estopar, diferente do que eu comprei aqui, eu não estopei, já tirei da minha carteira e tá lá esperando 2025 chegar. Mas o que eu comprar aqui em 27 mil dólares por unidade, eu irei estopar aqui abaixo desse candle em 26 mil, sim. Por quê? Porque eu tenho um alvo próximo a 30 ou 32 mil para executar. Absolutamente qualquer cripto que eu fizer essa compra, buscando a zona dos 27 mil, é pensando nisso, beleza? Então a gente tem aí uma semana para olhar de perto esse gráfico, esticou muito e particularmente eu acho que essa esticada vai ser completamente devolvida. Eu particularmente acho. Mas não sendo, de qualquer forma, a gente tem aí oportunidades para se reentrar no mercado. Deixa eu dar uma olhada aqui no Bitcoin Wisdom rapidinho. Ó, nem tem mais tanta ordem aqui para cima, mas já começa a aparecer ordens próximas à zona dos 27 mil. Ironicamente, 27 mil, zona que eu acabei de falar para vocês que era uma zona de compra, começa a aparecer justamente ordens de compra. Então, ó, as ordens que estavam lá embaixo em 26 mil desapareceram, o que significa que o mercado já não está mais precificando essa zona como factível. Começa a aparecer algumas ordens mais acima, 25 até 29 mil, mas o peso é na zona dos 27 mil. Então o mercado está de olho nessa zona, né? O Bitcoin Wisdom aqui confirma isso pra gente, e nós também ficaremos de olho nessa zona. Qualquer coisa ali entre 27 mil e 27.100 já começa a ser interessante pra gente pensar, e eu volto a dizer, eu não vou operar hold, não vou comprar para tirar da Binance ou da minha corretora raiz nessa situação aqui. Vou comprar para estopar o fundo e manter operações de swing trade aí, porque eu acho que é bem mais interessante pra gente. Beleza? Então esse foi o fechamento semanal, cara, foi bonito, foi um fechamento bonito, mas foi um fechamento que quando você entra no intraday, você vê que o movimento ficou todo na última hora, liquidando muita gente que estava pensando em operações de short, e isso não é interessante para mim. Então foi uma alta comprada por stops, não foi uma alta comprada por pessoas que realmente acreditam na alta. E geralmente quando isso acontece, os fundamentos não se mantêm. E por que eu disse dessa linha aqui? Acho que eu nunca falei isso para vocês, deixa eu falar aqui rapidinho antes de a gente entrar no mensal. Quando você tem um rompimento de linhas, geralmente, né, obviamente que não são todos, mas uma grande quantidade desses rompimentos de linhas, eles datam o fim de um movimento. Por quê? O mercado está indo numa mesma direção. Toda vez que ele rompe, a gente chama de final flag. Observa aqui, por exemplo, você tinha, certo? Esse movimento. E quando você rompeu, automaticamente ele volta para o ponto de origem. Por quê? A maioria dos rompimentos são falsos. A maioria dos rompimentos são falsos. Depois que ele rompe a primeira vez, aí sim ele segue o movimento dele. O mesmo se aplica, por exemplo, aqui, ó. Você vê que girou o topo, 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 e aí rompeu esse topo aqui, voltou a cair. Certo? Por isso que eu digo para vocês, tomem cuidado com rompimentos. Claro,
Felipe, você também falou que toda tendência começa com rompimento. Exatamente. Porque quando o rompimento é verdadeiro, dá continuidade, mantém alta, significa que uma outra tendência começou. Como foi aqui, ó. Rompeu aqui, caiu. E aí foi de novo. Aí ele rompeu de novo, dessa vez ele continua alta, então foi um rompimento válido. O problema é, a gente não sabe se esse rompimento é válido ou não. Então a gente vai saber só conforme chegar a próxima semana, certo? O final dessa semana que está se iniciando agora e a próxima para a gente ter uma noção se esse rompimento aqui foi válido, certo? Olhando por histórico, provavelmente não foi, mas vamos dar um crédito para ele. De qualquer forma, a gente tem a nossa range de entrada que é 27 mil, certo? Qualquer coisa acima disso, eu não tô entrando. Se isso aqui continuar o processo de alta, eu não pretendo entrar nem para hold, nem para swing trade, porque vai estar muito esticado. Aí eu vou estar de olho lá em cima para tentar adquirir um pouco de Bitcoin down, para pegar essa volta, caso ele vá fazer. A gente vai estar olhando para operações vendidas, mas só quando terminar o processo de alta. Quem pegou, parabéns, né? Eu, como peguei hold, nada será executado aqui. Mas quem pegou swing trade, parabéns, certo? Foi uma belíssima operação. Dando uma pincelada aqui no mensal, vamos lá. O mensal, ele mantém o seu possível desenho de ombro, cabeça, ombro, que não é legal, mas é ombro, cabeça, ombro pequeno. Então, vale lembrar que dentro da análise técnica, ombro, cabeça, ombro também acaba sendo muito manipulado. Por quê? Porque é uma coisa que todo mundo espera. A partir do momento que você vê a primeira pernada, depois a segunda pernada, todo mundo vai esperar o quê? Que vai ter a terceira pernada e aí você vai pegar o topo, fundo, bonitinho, vai lá e vai fazer uma operação vendida na pernada até o fundo. É uma coisa tão tranquila que todo mundo fica esperando isso. E aí a gente entra numa outra premissa gráfica. Quando todo mundo espera uma coisa, geralmente o mercado entrega outra. E é por isso que eu acredito que a gente não vai confirmar esse ombro, cabeça, ombro aqui. Mas não descarto, afinal de contas, a análise técnica me deixa bem claro de que coisas como essa são factíveis sim, certo? Nesse cenário, a gente tem essa linha de tendência que liga os fundos, certo? Então, estou de olho nela para adquirir qualquer coisa relacionada a hold, não é à toa que eu falei para vocês ali da zona dos 25 mil, que era basicamente o toque também nessa linha de tendência do mensal, não cheguei a mostrar semana passada, eu pensava em mostrar essa semana agora, e aí justamente era isso que eu ia falar, né, falei, bom, vou deixar para falar isso no fechamento mensal. Tem essa linha de tendência, liga esses dois fundos, então eu imaginei, se a gente fechar aqui com um toque nessa zona, show de bola. Nesse cenário, a gente invalidou a barra verde ignorada do mensal, tá? Aliás, invalidou não, a gente possibilitou ela de acontecer, porque observa, fizemos uma barra vermelha, fizemos uma barra verde que eu tenho para mim que não rompeu, nem chegou perto da 0,5, nem chegou perto da 0,5, estava lá em 28 mil. Não, chegou sim, estava 27 mil e pouquinho, chegou sim. Isso mês passado, no caso, né? Que acabou de fechar aí. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Chegou a... Não, não chegou não. Mês passado, mês de setembro, não chegou a tocar. Então, de qualquer forma, a gente chega a invalidar essa barra, né? Porque nesse momento a gente precisaria perder a zona dos 25 mil, né? Essa barra que fechou agora precisaria buscar 25 mil. Eu acho que seria pouco provável, cara. Eu acho que seria pouco provável de que essa barra aqui estabeleça uma queda tão grande a ponto de romper a zona dos 25 mil. Claro, possível? Bom, do Bitcoin que a gente está falando. Quem é que poderia imaginar que nessa última hora o Bitcoin ia fazer essa pernada toda? Ninguém poderia imaginar. Mas, de qualquer forma, eu acredito que isso aqui tem uma probabilidade minúscula, não zero, minúscula. De qualquer forma, nós mantemos a nossa zona de compra a partir da zona ali dos 26 mil a 25.500, já é uma zona interessante de compra. O semanal, fiquem de olho, né? Para saber se isso aqui não é de fato um falso rompimento. Então nós temos ali a zona dos 28 mil como nossa resistência agora que precisa ser rompida, para de fato confirmar isso aqui como uma continuidade de alta, mas é uma continuidade de alta que para mim não é interessante a gente se inserir agora. Vale a pena a gente ficar de olho no 4 horas, no diário, esperar um pullback, esperar aí algum toque em alguma zona melhor para poder fazer qualquer tipo de operação, certo? E amanhã tem Federal Reserve. Vamos torcer que não haja caos no mercado. Mas depois dessa liquidação aqui, amigo, eu tô duvidando um pouco disso. Certo? E no mais é isso.
deixe seu like. Muito obrigado se você ficou até aqui e valeu. Tamo junto.